Sejam muito bem-vindos ao Virada de Jogo Podcast. Estamos de volta, né? A data FIFA já acabou, agora os clubes voltam à ativa novamente, tem de volta os seus jogadores. E voltando para a Premier League, tivemos jogos muito interessantes, tivemos clássico na cidade de Manchester e temos o que falar sobre esse jogo. Mas, para comentar disso tudo, eu não poderia estar sozinho. Estão aqui comigo Thiago. Fala, galera. Platini. Fala, meus amigos. E Lucas. Fala, rapaziada. Bom, e vamos começar com o Arsenal, né? Voltou com tudo dessa data FIFA, desse descanso, né, que os clubes têm durante essa parada. 3-0 em cima do Nottingham Forest. Vida nada fácil do Nottingham Forest nesta atual Premier League. Vem sofrendo bastante, diferentemente do que viveu na temporada passada, né? Mas o Arsenal não quis saber disso, principalmente o Zubimendi, né? Meteu ali 2 gols e também tivemos o gol do Gyökeres. Chegando, né? Eu acho que é isso que um atacante tem que fazer. Tem que pegar esses times que são um pouco mais fracos, inferiores, e fazer gol mesmo. 3. O Arsenal também, quando enfrentou o Leeds, o United venceu de 5-0. Eu acho que a pegada de um time que quer ser campeão ou disputar lá em cima não pode escorregar com os times pequenos. Tem que golear mesmo, ir para cima, porque eu acho que é esse o segredo para quem quer ser campeão. Bom, mas Thiago, fala aí para nós, 3-0 Arsenal, confiante nessa remontada depois da derrota contra o Liverpool, né? Por uma bola parada, um lance que resolveu a partida ali, que poderia muito bem levar ao empate, né? O Arsenal acabou, antes da data FIFA, né? Acabou tropeçando contra o Liverpool, né? Era um jogo difícil, né? Um jogo que muito equilíbrio e o Szoboszlai acabou decidindo na cobrança de falta. Era um jogo mais para acabar com 0-0, né? Mas já na volta da data FIFA foi diferente. O Arsenal jogou um futebol ofensivo que está acostumado, partindo para cima e dominando o adversário por completo. E apesar dos desfalques, né? Conseguiu fazer o resultado, né? 3-0 tranquilo. E agora foca na Champions League terça-feira contra o Atlético Bilbao. E destaque do jogo foi o Zubimendi, que nem você falou, né? 2 gols não é comum para um primeiro volante, né? Um homem que fica na frente da zaga, mas ele marcou um baita de um golaço, chute de fora da área. E teve gol do artilheiro também, Gyökeres, né? A sensação da Liga Portuguesa das últimas temporadas chegou no Arsenal e já fazendo gols, né? Então, que nem você disse, é isso que o pessoal estava esperando de um atacante quando chegou no Arsenal, né? E destacar também o bom começo do Madueke, né? É um jogador que veio do Chelsea desvalorizado, não jogava pouco e quando jogava não entrava bem. E nesse começo dele no Arsenal está sendo bem promissor aí o Madueke. Vamos aguardar o Arsenal aí, que o Arsenal sempre costuma vacilar, né? E acabar perdendo as competições que disputa, mas dessa vez está mostrando que tem um elenco maior, né? E dá para levar as competições até mais longe. E teve o destaque negativo também com a lesão e saída do Odegaard do time, né? Acho que causa preocupação para o torcedor do Arsenal. Mais uma lesão. E se teve a saída do Odegaard por um motivo, por uma força maior, né? A boa notícia para o Arsenal é o bom começo também do Eze, né? Ele que entrou no lugar do Martinelli, que desde a temporada passada vem muito mal. São jogadores de características muito diferentes, né? O Martinelli é muito mais incisivo, de ir para a linha de fundo e etc. O Eze muito mais técnico, muito mais inteligente para gerar jogo, para se associar com os atacantes. É um jogador bem mais produtivo e nesse começo está muito bem. Parece que joga no Arsenal há muito tempo. O entrosamento aconteceu muito rápido entre o Eze e o time do Arsenal. Para mim, vai ser titular absoluto nessa temporada, formando o ataque junto com o Gyökeres e o Saka. O Arsenal, na verdade, ele nem está me surpreendendo nem um pouco, porque já era isso que eu esperava do Arsenal, já que é um time bem montado e chegou essas peças aí que chegaram realmente somando muito pro elenco, né?
o Gyökeres lá na frente, que é como o Matheus falou, o atacante tem que chegar quando tem essas chances, ele tem que meter gol e tem que fazer ali o time conseguir ir pra frente com os resultados, né? E esses jogos onde o time é muito mais dominante, na vez o Arsenal estava jogando em casa, pegou um Forest que não era favorito, né? Não tinha muitas chances contra esse Arsenal. O próprio Eze mesmo foi uma das baitas contratações que chegou aí, é um jogador muito versátil, habilidoso, tem uma visão de jogo incrível e é muito rápido, né? E também destacar que a galera vem notando muito mais o Zubimendi, né, nesse meio campo do Arsenal. É um jogador que chegou, acho que nem se falava tanto dele, mas é o cara que vem mostrando muito serviço. E nesse jogo, em específico, fez 2 gols aí, um de cabeça, um daquele chutaço de fora da área lá. Realmente se destacou bem, né? O próprio Trossard entrou bem nessa partida, ele que foi um dos assistentes, né, no segundo gol, no último gol que foi o do Zubimendi. Então o Arsenal realmente venceu e convenceu, né? Então é isso que o torcedor espera da equipe do Arsenal. Realmente um time que está bem emplacado. Eu acredito que vai incomodar muito, vai conseguir bater de frente aí com os Big Six. Então acho que o Liverpool é o time que vai correr ali ainda tentando destruir esse sonho dos Gunners aí de conseguir levantar a taça esse ano. Né? Lógico, ainda está muito cedo, tem muita coisa pela frente, mas o Arsenal está um começo realmente assim de tirar o chapéu. O time tá indo muito bem. E como a gente falou de não poder escorregar com os times pequenos, né, aproveitar que vai enfrentar esses times para somar pontos mesmo, o Chelsea escorrega, né, nessa rodada, na minha opinião, escorrega contra o Brentford. Tudo bem que foi um jogo bem movimentado, principalmente na reta final, né? O Palmer faz o gol do empate aos 61, vira aos 85 com o Caicedo, mas toma já aos 90, mais acréscimos, o gol de empate que o Brentford ganha um ponto, né? Porque estava perdendo, então consegue buscar ali o empate e tirar esses pontos do Chelsea, esses pontos importantes, porque o Chelsea vinha de uma sequência muito boa, vinha de várias vitórias, aí principalmente desde o início da temporada, vem do campeão, vem do título do Super Mundial muito bem, mas perde esses pontos, tudo bem que é fora de casa, é compreensível perder, mas para uma disputa ponto a ponto, principalmente depois a gente vai entrar no Liverpool, que não escorregou até o momento, segue 100% de aproveitamento na temporada, com 4 vitórias, deixa pontos pelo caminho que pode ser importantes lá na frente, né? Partida bem decepcionante do Chelsea, não só pela sequência positiva que o time teve nesses últimos jogos, mas porque o Brentford era um time bem mais fraco, né, em questão de elenco, de investimento e tudo mais. E foi um jogo ruim, né? O Chelsea nem mereceu a vitória. O empate não foi um absurdo. O gol do 2-1 do Chelsea já foi no final do jogo. Foi no abafa ali, foi no momento de desespero, de tudo ou nada, que o time foi para cima e fez do 2-1 e logo depois tomou um empate. E o Chelsea muito passivo com a bola. É o mesmo problema que já vinha tendo no ano passado, consegue ficar com a bola, mas não consegue criar muitas chances. É um time que não consegue ser produtivo pelo meio, é um time que aciona muitos pontas. E nessa partida, o Pedro Neto e o Gittens foram muito mal. O Pedro Neto, desde o do Super Mundial, ele no Super Mundial ele foi muito bem, mas no decorrer dos jogos, ali, na sequência dos jogos, ele não conseguiu mostrar o mesmo desempenho. E o Gittens está chegando agora. É um garoto ainda muito promissor, então a gente até entende essas oscilações, um desempenho abaixo. Mas o Pedro Neto já era para estar jogando mais. E não está jogando, nem ele, nem o Gittens. E como o Chelsea depende muito dos pontas, aciona muitos pontas para criar chances, quando os pontas não conseguem se destacar, o time fica muito monótono, não consegue criar chances, não consegue chegar no ataque com perigo. E é o mesmo problema que a gente já vinha vendo no ano passado. É o mesmo problema, porém agora vem toda aquela expectativa depois de ter vencido o Super Mundial, porém parece que em alguns jogos onde o adversário tenta se defender mais, né, onde o adversário não tenta ir para cima e dar espaço para o Chelsea parece que não consegue ser perigoso, assim como era no ano passado. E agora com o Liverpool e Arsenal se reforçando cada vez mais, melhorando seus respectivos times,
o Chelsea vai ter que subir o sarrafo também. Se manter no mesmo nível do ano passado, vai continuar sem vencer nada. O Chelsea ele vem decepcionando mesmo, acho que a palavra é essa. Apesar de estar invicto ainda na temporada, né? 2 vitórias e 2 empates, mas esse jogo contra o Brentford e a estreia contra o Palace foram jogos que o Chelsea não conseguiu criar chances, né? Muitas chances, né? Então ele vive de aproveitar as chances que ele tem. Então, e aí a defesa nesse último jogo acabou falhando. Então acabou que o empate foi justo. Foi o resultado mais justo que a vitória do Chelsea, que estava se concretizando até o final do jogo, né? Mas aí saiu o gol do Fábio Carvalho. Então, esse resultado acabou sendo justo. O Brentford foi uma equipe que lutou bastante, mas não demonstra assim também um grande jogo, né? Mas foi uma equipe que lutou muito. E o Chelsea, tudo bem que não teve o Estevão, né? Não teve alguns jogadores para esse jogo, mas acabou me decepcionando um pouco esse resultado de empate. A única coisa que se salva do Chelsea nessa partida é o Caicedo. Mais uma vez, o Caicedo sendo o grande destaque do Chelsea. É desde o ano passado o melhor jogador do time. E é impressionante como ele não joga mal, cara. Essa partida nem foi tão brilhante assim, mas mesmo assim, o Caicedo, pelo menos nessas últimas temporadas, a impressão que passa é que na média ele vai jogar muito bem. Mesmo que não seja uma partida excepcional, ele vai ajudar muito o time, vai ser muito importante. E contra o Brentford não foi diferente. Como você falou, teve muitos desfalques, né? O Palmer só entrou no segundo tempo, não teve o Estevão. Porém, acho que mesmo sem alguns dos seus principais jogadores, do Chelsea tem que vencer com certa facilidade um adversário do nível do Brentford, né? Não, e só para completar com informação aqui em relação ao Chelsea, a última derrota do Chelsea foi contra o Flamengo no Mundial. Então, depois disso, o Chelsea venceu 9 jogos e empatou 2. Esse é o segundo empate após aquela abertura contra o Crystal Palace da Premier League. Você vê a consistência do time. É com certeza um dos favoritos ao título da Premier League nessa temporada. Talvez um título da competição europeia, mas com certeza vai dar trabalho aí para os seus rivais, principalmente seu rival de cidade, né, de Londres. E seguindo com o Tottenham, também venceu e venceu bem fora de casa contra um West Ham que tá capenga nessa temporada, né? O time atualmente está ali na zona de rebaixamento. Não é... Tá me surpreendendo bastante essa zona de rebaixamento, viu? Falar bem sincero para vocês, como é que está nessa atual rodada, né? Tá West Ham, Aston Villa e Wolverhampton. Desses aí, o Wolverhampton ainda não somou nenhum ponto. 4 derrotas. E o Aston Villa também. 2 derrotas e 2 empates. Sem nenhuma vitória. Então, o Tottenham vence bem, né? O Tottenham que é um time que, na minha opinião, oscila demais. Venceu bem o Manchester City. E depois, na sequência, perde para o Bournemouth. Você vê como é bem instável, ganha de 2-0 do Manchester City, fora de casa, aí joga contra o Bournemouth dentro da sua casa e perde de 1-0. Você vê como é. Isso é Tottenham, né? Como o pessoal brinca, zoa bastante, isso é Tottenham. E agora vence bem em cima do West Ham, uma belíssima vitória com participação de Van de Ven, Bergvall e Sarr. Exatamente, é como você disse, Matheus. O West Ham vem mal das pernas. Já era um jogo difícil mesmo eles jogando em casa. Porém, a gente também tem que entender o contexto que do lado do Tottenham é uma nova era, né? E essa nova era tem o trabalho aí do novo comandante do time, que é o Thomas Frank, que já tinha feito um bom trabalho, né? Vinha fazendo um bom trabalho lá no Brentford. E aí ele chega já desde o início falando que a proposta do time dele seria um time bem pra frente, um time ofensivo, um time implacável. E ele tem mostrado, não só falou, mas ele vem provando. O time realmente está unido, né? Teve a estreia do Xavi Simons, né? Que veio aí pro lugar, né, e pegou a camisa 7, que era do lendário Heung-min Son, que foi pra MLS, e chegou chegando, já deu assistência, né?
Apesar que eu diria que o grande destaque dessa partida foi o Lucas Bergvall, que deu assistência também, fez gol. Foi um jogador muito versátil ali no meio campo, ajudou muito, contribuiu bastante. Gol do Van de Ven, como o Matheus disse mesmo. E também teve o gol do Sar. O Tottenham realmente entendeu que ele já era favorito nessa partida, mesmo jogando fora, pelo mau momento do West Ham, né? E é um péssimo momento mesmo. O West Ham teve muita dificuldade de conseguir atacar o Tottenham. E o Tottenham soube realmente emplacar esse time ofensivo que vem muito bem, né? Porque a campanha é tão boa quanto do seu rival Arsenal. Tem os mesmos 9 pontos, né? Um time que tá bem, tá ali em terceiro lugar. Acho que a única diferença é por saldo de gols, por isso está em terceiro. Então, o time do Thomas Frank aí vem também favorito aí para não só cravar uma disputa até o fim para conseguir uma vaga na Champions League, mas se continuar desse jeito, se a dinâmica do Tottenham permanecer dessa forma, lógico, como o Matheus brincou, e é verdade mesmo, às vezes a gente acha que o Tottenham vai emplacar e ele sempre acaba decepcionando, né? Mas pode ser que, já que na temporada passada tinha feito uma temporada muito ruim, né? Essa já tem um início, assim, de encher os olhos mesmo do torcedor do Tottenham e acreditar que esse time pode ir longe e, sei lá, ainda é cedo, mas já pensou se esse time também entra na briga aí com Arsenal e Liverpool lá na frente pro título? Seria algo inusitado. Pra gente que gosta de futebol e da Premier League, isso seria surreal, poder ver mais um clube brigando pelo título lá na frente, né? E é um time também que entrou na briga para disputar a Champions League, né? Tottenham já começa com uma nova temporada, com um novo olhar, né? Não é mais só a Premier League. Então o time entra bem para disputar também as competições europeias aí que disputa. Uma coisa engraçada também que eu tava esquecendo nessa partida foi do lado do West Ham, né? O Souček lá, ele acabou dando uma entrada bem violenta no João Palhinha, que é outro que chegou aí no clube do Tottenham para ajudar na campanha, por empréstimo. Mas a entrada foi tão criminosa que ele ainda tentou contestar ali falando com o árbitro, mas não precisou de VAR, nada. O vermelho já veio ali na cara dele, que o árbitro estava perto do lance, mas a entrada foi violenta. Acho que se não fosse a proteção lá na canela, o resultado ia ser muito feio ali pro João Palinha. Eu vi o lance, cara, foi feio mesmo. Tem nem o que se defender ali, é direto pro chuveiro. É muita cara de pau dele de levantar e falar, não, pô, mas veja bem, cara, não tinha, né? Tipo assim, foi muito cara de pau mesmo, porque a entrada é desleal, né? Tem que dar graças a Deus que de fato não aconteceu nada pior com o jogador. Mas seguindo com Liverpool, né? Liverpool, cara, falar para vocês, Liverpool é líder, 4 vitórias, mas eu sinto que ainda o time não engrenou, porque nessa vitória agora em cima do Burnley, se não é de novo ali o Burnley fazendo pênalti no final do jogo, como foi contra o Manchester United antes da data FIFA, o Liverpool iria amargar um empate aí fora de casa com um time muito pequeno. Então eu não estou ainda encantado com o time do Liverpool. É um time muito bom, muito competitivo. Ganhou do Arsenal também num gol de bola parada. Tudo bem, a individualidade tem que sobressair em alguns jogos, obviamente. Isso decide clássicos, decide jogos importantes, decide títulos. É assim que acontece. Mas eu ainda não sinto que engrenou. Como, por exemplo, com esses times menores, o Arsenal vem dando show. Pegou o Leeds, é 5. Pegou o outro time, é 3. O Forest é 3. Entendeu? Tudo bem que perdeu o clássico. Aí pegou o United, venceu. Então eu sinto um pouco mais, brilha um pouco mais meus olhos com o futebol do Arsenal do que do Liverpool. A gente também pode trazer o jogo do Newcastle, que o Liverpool faz o gol no último segundo, né, de jogo ali, que o moleque entra e faz o gol. Contra o Bournemouth também, no primeira partida, sofre um empate relâmpago lá, depois vira, tudo bem, tá jogando em casa. Mas eu ainda tô com um pezinho atrás. É um time para disputar, um time para defender o seu título de atual campeão, mas eu ainda estou com um pezinho atrás com o Liverpool. Eu acho que isso é sorte também. Não sei se é sorte de campeão, porque nós estamos ainda na 4ª rodada, mas isso é muita sorte. Eu acho que o Liverpool pode mais, vai conseguir muito mais, obviamente, mas o time não engrenou ainda. Acho que essa é a palavra. O time ainda não engrenou. Por isso que eu acho que o Liverpool ainda não encontrou os caminhos das goleadas, né? Como todos
principalmente os torcedores esperam com esse elenco que montou, principalmente com a grana que gastou, né? Então o Liverpool vence aí o Burnley por 1-0, gol de pênalti, Mohamed Salah converte, um exímio batedor de pênalti, e vence. Quarta vitória seguida, é líder isolado da Premier League, temporada 25-26. O que é normal, né, Matheus? O Liverpool reformulou o time, né? Boa parte do time saiu. Desculpa. Outra boa parte do time tá conhecendo novos companheiros. Então, eu acho perfeitamente normal, né? E se o Liverpool tá jogando mal, assim, que nem a gente tá vendo, né? Não tá dando aquele show, mas tá ganhando. Então, é líder isolado, 4 jogos, 4 vitórias. Alguns pode chamar de sorte de campeão, pode chamar de azar do Burnley, que faz pênalti toda hora no último minuto, ou qualquer coisa do tipo, mas o Liverpool tá na frente. E conseguiu vencer o Arsenal, que era o seu principal rival direto aí na briga pelo título, né? Então, o Liverpool tá aos trancos e barrancos, né? Assim, mas nesse começo eu acho normal, tá conseguindo as vitórias. Então, isso é super positivo pro grupo, ainda mais depois da perda que eles tiveram nessa pré-temporada, né? Que mexeu muito com o grupo. Então, eu acho que o Liverpool vai vir forte, sim. Ainda não engrenou, que nem você falou, concordo com isso. Não tá jogando que nem a gente já viu o Liverpool jogar em outras temporadas. Principalmente na passada, né? Que na primeira do Arne Slot. Mas eu ainda acredito que o Liverpool vai ser mais consistente em qualidade de jogo e vai em busca do bicampeonato aí. Vai ser muito difícil parar o Liverpool, porque talvez eles não estão com um elenco tão grande assim, que nem o do Arsenal, com opções, tudo, mas eles têm jogadores muito bons e investiram pesado nesse elenco, né? O Isaac ainda não jogou, quando ele entrar vai ser outra dinâmica de jogo na frente. Então eu vejo muito a perspectiva muito boa com esse time do Liverpool aí. Destacar essa parte da fala do Thiago, que é o Isaac, né? O Isaac que nessa novela aí com o Newcastle, né? Se saía ou não saía do clube. Pronto, fim de novela, o Isaac ele já é do Liverpool, não estreou ainda, mas é um jogador que vai vir e vai agregar muito para esse elenco. E talvez, Matheus, essa mesmo dúvida de tipo, eu acredito que... Eu até concordo também, que o Liverpool ele realmente não mostrou ainda, né, esse poder que parece que está oculto ainda, né? Que o Liverpool ainda pode vir e realmente, em jogos como esse contra o Burnley, mesmo jogando fora, é engraçado, porque se fosse em outros tempos, talvez a gente até chutaria aqui que o Burnley teria perdido de 5, 6 para mais, porque pelos jogadores, pelos reforços que chegou no Liverpool, é normal esperar isso, é normal você achar que o Liverpool vai realmente pegar esses times de menor escalão e que vai aplicar ali uma goleada, vai ter uma dominância, e dominância até teve, porque eu vendo aqui as estatísticas, a posse de bola foi muito alta do Liverpool, 81-19, né? O time finalizou 4 vezes ali com precisão no gol, e o Burnley não conseguiu chegar uma vez sequer, até chegou no ataque, mas não conseguiu finalizar, então foi 0 finalizações. Então você vê que o Liverpool, querendo ou não, dominou essa partida, mas o resultado traz essa ideia que o Liverpool ainda não emplacou. Eu acho que é muito pela questão de que esses jogadores que chegaram estão ainda se adaptando com os novos companheiros. Você pega, por exemplo, o Frimpong, você pega, por exemplo, o Wirtz, o Isaac, que ainda vai, né, entrar nesse time. Já tem o Ekitike, né, que chegou, mostrou serviço, fazendo os gols, né? É questionado pelo valor que chegou, mas aí é um outro assunto. Enfim, e o técnico também ainda está trabalhando, vendo as possibilidades. Você vê o próprio Szoboszlai lá jogando na lateral, né? Uma posição que era até improvável. Eu mesmo me surpreendi, imaginei, falei, pô, o cara vai jogar ali mesmo. E tá indo bem, assim, ele não é a posição dele, mas naquele jogo mesmo tinha feito aquele belíssimo gol de falta. Então o Liverpool, ele tem a tendência que é um time que uma hora, eu acredito pelo menos, que vai emplacar, que ele vai dar esse passo maior. E ainda mais como a gente estava falando e o Thiago destacou, o Isaac é uma peça que pode fazer toda a diferença nos próximos jogos, né? Assim que ele estrear, vamos ver primeiro como vai ser a adaptação dele, mas eu acredito que é a famosa cereja no bolo nesse time do Liverpool aí, porque elenco e qualidade e um bom técnico eles têm,
Então, eu me surpreenderia, na verdade, se fosse o contrário, se o Liverpool decaísse, né, e começasse a tropeçar, a perder com o elenco que tem. Mas não acho um cenário improvável. Acredito que o Liverpool, a tendência é que eles vão continuar evoluindo e vão conseguir uma hora emplacar até mesmo jogos como esse, de aplicar goleadas, né? Que é o que se espera do time do Liverpool, né? Mas temos que entender que, claro, o Liverpool ele tem uma dominância e ele tem um elenco que vai evoluir muito ao longo da temporada. Tenho nada pra falar, não. Vai falar alguma coisa, Thiago? Já falei, mano. Então, beleza. Vou entrar no United e City. E agora para entrar no, na minha opinião, o jogo da rodada, né? Sempre há clássicos assim. Eu acho que é o jogo da rodada. E dessa vez foi o derby de Manchester. Manchester City recebe no Etihad Stadium. Manchester City recebeu no Etihad Stadium o United, seu rival direto de cidade, e venceu bem, 3-0, fora o show, né? Bola na trave do Haaland que não entrou, que poderia ter sido um hat-trick na partida, não sei nem como ele errou aquele gol, mas vou falar de Manchester City, eu acho que era uma vitória necessária para o ânimo do time, né? O time que começou o campeonato muito bem, com 4-0 ali em cima do 4-0 nem lembro. Com 4-0 em cima do Wolverhampton, mas logo em seguida sofre 2 derrotas amargas com Tottenham e Brighton, principalmente contra o Brighton, que vencia até o segundo tempo, onde sofre a virada. E também de mudanças, né, de rostos assim no Manchester City. O Manchester City vem passando por uma reformulação, como a gente já vem falando desde o início da temporada, no podcast, e também com questões de lesões. O Manchester City acho que não sofria com tantas lesões assim há muito tempo. Então, algumas peças importantes nessa reformulação também sofreram com lesões, como por exemplo Stones ficou fora no jogo de hoje, Cherki é uma recente contratação, atual 10 do time também, que é uma das promessas para essa mudança, nova cara do Manchester, também lesionado. Savinho voltou hoje, então a gente vai entrar nesses detalhes. Eu acho que é uma vitória maiúscula, não só por ser um clássico, mas também para dar uma resposta ao torcedor que o time está vivo, que o time ainda consegue disputar jogos importantes. Tudo bem que o Manchester United também não vive suas melhores fases, né? Mas mesmo assim costuma dar trabalho aos gigantes. O Manchester City vence bem com a volta de com a volta do Foden marcando, a gente até postou, se vocês não sigam a gente nas redes sociais, segue lá no Instagram e também no TikTok, @virada de jogo PDC, a gente sempre faz o pós-jogo ali, principalmente os jogos mais importantes da rodada, a gente sempre comenta. E falando lá, eu trouxe isso, que o Foden vinha com um futebol muito apagado, né? Na última temporada era irreconhecível Phil Foden dos últimos títulos do Manchester City, e dessa vez ele volta a marcar, aparece em jogo grande, isso é uma coisa indiscutível em relação ao jogador, ele sempre aparece em jogo grande, e também Haaland, né? Haaland sendo Haaland contra o Manchester United, a gente até brinca aí, porque ele tem toda aquela história com o pai dele envolvendo o Manchester United, caralho, envolvendo também a lesão que levou à aposentadoria cedo, como é que fala? Envolvendo a aposentadoria do seu pai, num derby, né? Foi num derby que aconteceu isso. E eu acho que ele veio com essa sede de vingança, e ele sempre comete um crime, sempre faz os gols contra o United. Mas é um jogo também que destaca a estreia de Donnarumma com as luvas, né, e com a camisa do Manchester City. Eu acho que o Manchester City vem. E caralho, desculpa aí, realmente.
Pô, perdi o fio da meada, mano. A gata. Vou voltar rapidão. Não lembro de onde eu parei agora. Você foi falar de ser filha da puta do pai do Haaland. É. E o jogo também que destaca a estreia do Donnarumma com a camisa do Manchester City. Eu acredito que é um símbolo de confiança que o time precisa resgatar debaixo de suas traves, não destratando nem desrespeitando a história que o Ederson escreveu com a camisa do Manchester City, mas a gente não pode negar que nas 2 últimas temporadas ele estava sendo bracinho, né? Na minha opinião. Defesas que ele, talvez por ser mais novo, enfim, defenderia, como ele conseguiu manter a sua posição por muitos anos no Manchester City, mas nas últimas temporadas estava descendo a desejar, velho. Acho que o Donnarumma chega para arregaçar isso, porque embaixo das traves o Donnarumma, na minha opinião, é mais goleiro. Pro City isso daí foi o acontecimento, né? Pegou um goleiro aí que vive uma fase muito boa, né? Foi o atual campeão aí, do último campeão da Champions. E assim, o Donnarumma dispensa comentários, todo mundo sabe da qualidade dele, né? É um dos melhores goleiros do mundo. Então, pro City, acaba que é um casamento muito bom, tem tudo para que ele faça uma bela história, assim como o Ederson fez no City, né? Mas eu acho que não existe nem comparação, eu acho que a maioria vai concordar. Lógico que tem as pessoas que também acham o Ederson. Eu, por exemplo, sempre achei o Ederson um bom goleiro, mas concordo que não só ele, mas como eu sempre disse, muitos jogadores ali no fim dessa era do City aí, né? Essa era de ouro, onde eles ganharam tudo e repetiram ainda os feitos. É, aquele momento de declínio, às vezes é uma questão de, sei lá, manter o time, né? Muito se fala do trabalho do Pepe, mas, assim, vencer é um baita desafio, né? Grandes títulos, mas manter o time motivado e continuar ganhando também é um grande desafio, né? Então, eu entendo também que isso acaba atingindo alguns jogadores, né? Não são todos, mas por isso que no futebol sempre vai haver essas mudanças, peças até que a gente acha que nunca vão sair do clube, acabam que saem, né? Você vê o próprio De Bruyne, né? Acabou indo se aventurar lá na Série A, na Liga Italiana. Enfim, o City nessa partida, assim, dispensa comentários, fez uma partida sólida, foi bastante ofensivo, soube explorar as dificuldades, que eram várias do Manchester United, né? Então, o Foden mesmo, que não vinha, assim, aparecendo tanto, foi lá, conseguiu se destacar, marcando gol, né? Para mim, o jogador que foi crucial nessa partida, que participou de praticamente todos os lances, que correu, que demonstrou ali uma vontade muito grande de se destacar, foi o Jeremy Doku, né? Sei que ele não é um jogador craque, a gente brinca entre a gente, né? Eu defendo muito o Doku porque eu acho ele um jogador promissor. Não acho que ele vai ser nenhum craque, né? Mas eu acho que ele é um jogador que não é de clube pequeno, assim. Ele pode jogar tranquilamente num clube mediano ou grande, né? Porque ele é um jogador novo, ele é promissor e ele tem, né, suas características, um jogador veloz, rápido. Ele tem a questão do drible, ele tem uma visão de jogo boa também. Mas entendemos também que tem partidas e partidas, né? Já teve muitas partidas também que ele jogou muito abaixo. Mas nesse derby ele conseguiu se destacar. Não só ele, assim como o Matheus disse, o Haaland conseguiu aí realmente ser o carrasco aí do Manchester, né? Ele adora fazer gol. Quem não vai gostar de fazer gol no rival, né? E, assim, destacando mais a parte do Manchester City aqui, né? Só para constar, o Manchester City fez a partida que devia fazer mesmo, que era, viu que o Manchester United encontrava muitas dificuldades de conseguir criar, né? Os jogos que o United fazia ali pelas pontas, usando seus laterais, os pontas, os cruzamentos, né, eram diversos, mas nenhuma bola de fato chegava com clareza para o United conseguir finalizar. Então o City conseguiu fazer aquilo que o seu rival não conseguiu, né? E aí vence em casa, né? Realmente mostra para o seu torcedor que realmente reencontrou, né, a vitória dentro da sua casa contra o rival. Concordo com o Platini quando ele fala sobre o Doku, né? Para mim foi o grande destaque da partida. Para mim isso passa muito pelo Guardiola, né? O Doku normalmente ele é um jogador que fica mais preso na ponta, nessa partida não. Gostei da formação que o Guardiola utilizou, dando mais liberdade pro Doku, né? Em vários momentos quem ficava mais preso ali na ponta esquerda era o O'Reilly,
E esse movimento do Guardiola na escalação deu mais liberdade para o Doku flutuar pelo meio do campo, cair pela direita. Foi assim que saiu o gol do 1-0, o gol do Foden, com o Doku mais pela direita. E foi uma partida excelente dele. Qualidade, a gente sabe que ele tem. Ele é um jogador muito veloz, ele tem o drible, ele é um jogador que sabe lidar com pouco espaço, sabe gerar jogo mesmo com pouco espaço, é muito ágil, muito inteligente, com a bola colada no pé. É um jogador muito bom. Porém, ele tem que ser aproveitado da melhor forma possível. E acho que o Guardiola conseguiu encontrar essa forma, dando mais liberdade para ele e não deixando ele só preso na ponta esquerda para dar amplitude e ficar ciscando para tentar uma jogada individual em algum momento. Acho que o Guardiola, mérito do Guardiola, conseguiu encontrar um jeito de extrair o melhor possível do Doku e nessa partida ele foi o grande destaque. Ah, E complementando um pouquinho o que vocês falaram aí, né? Destacar que foi a dominância do City, né? Ele conseguiu controlar o jogo, né? Apesar de no final o Donnarumma fazer uma defesa excepcional, né? De goleiro de gente grande mesmo. Então, o Guardiola brincou na coletiva, né? Que a diferença do Donnarumma pro Wesley, tipo assim, ele é gigante. Mas ele é gigante mesmo. A defesa que ele fez é espetacular. Então, eu acho que se o Donnarumma jogar o que ele jogou na temporada passada do Paris no City, o City vem muito forte para disputar o campeonato, todos os campeonatos, então, porque vai ter uma segurança muito grande no gol, né? Então, as bolas que chega lá, ele vai conseguir defender, o Donnarumma. Então, isso só vai favorecer o City, né? Então, a criação do City, se funcionar do jeito que funcionou hoje, pode ser um grande trunfo pro City na temporada. Porque se a bola chegar no Haaland, ele vai conseguir fazer o gol. Então, o City tem que procurar mesmo, jogar mesmo em função do Haaland nessa temporada. e na tabela o Manchester City estava atrás, né, do Manchester United antes dessa partida, né? Tem um desfecho. Qual que era a posição? Vocês me lembrem aí. Eu não lembro ao certo a posição que estava, né? Mas o City com essa vitória agora ultrapassa, né? Deixa o Manchester para trás ali em 14º. E acho que subiu para nono, oitavo, não me recordo agora, mas o City já dá um salto aí na tabela e realmente vai espantando essa fase que parecia que ia começar de um jeito, né? Como o Matheus lembrou, né? Aplicou ali uma goleada contra o Wolves, mas aí sofreu essas duas duras derrotas, né? A primeira não é tão espantosa, né? Porque o City já tem uma tendência de ser freguês do Tottenham, mas a do Brighton acabou surpreendendo mesmo. Imaginava que o City talvez até conseguiria um empate, mas é para realmente mudar os ânimos, né? Para até fazer aqueles jogadores que talvez, sei lá, não vou dizer que estavam acomodados, porque eu acho que ninguém tá, mas às vezes que tava faltando ali um empurrão, um brilho para tipo, nossa, eu posso, eu consigo jogar mais. E o Foden, por exemplo, é um desses jogadores, o próprio Jeremy Doku, que a gente destacou aqui, que ele fez uma baita partida. Então, pode ser uma virada de chave. Mas, claro, a gente tem que ter calma, é tudo o começo ainda. Os times da Premier League são bem reforçados, mesmo aqueles times pequenos, a gente sabe que são times que dão trabalho. E o City vai ter que provar jogo a jogo agora que pode virar essa chave de uma vez, deixa essas duas derrotas aí no passado e talvez eles vão conseguir aí agora reencontrar os caminhos da vitória e talvez voltar lá a brigar com os times que estão se destacando lá na parte de cima da tabela. Só para completar o que você E- falou aí, o Manchester City estava Fala de novo aí, Matheus, fala de novo. Só para reforçar o que você tinha comentado aí, Plat, o Manchester City estava em 14º e salta para a 8ª posição com esse jogo, com essa vitória. Ainda é muito oscilante porque está apenas um ponto na frente do Crystal Palace, que está em nono, um ponto atrás do Sunderland, né? Mas ainda esses pontos vão mudar bastante durante essa temporada, né? E eu acho que a perspectiva de melhora do City é muito grande, porque é um time que tem um elenco bom, tem um treinador excelente, teve muitos tropeços nessa temporada, o time na temporada passada foi muito mal, é verdade, mas como o Platini falou, existem alguns bons jogadores nesse elenco que não se destacaram tanto, que estão muito abaixo, como é o caso do Foden, que fez uma temporada passada muito ruim, talvez nessa volte a jogar bem, o Rodri, que se lesionou na temporada passada, perdeu quase a temporada inteira, e nessa ainda está voltando a encontrar um ritmo de jogo ideal.
o próprio Bernardo Silva fez um bom jogo contra o United, mas nos outros jogos dessa temporada não foi tão bem. O Doku, quem sabe, reencontrando o seu futebol. No City viveu de muitos altos e baixos, né? Ainda tem o Reinders que hoje. Ainda tem o Reinders que nesse jogo contra o United não foi tão bem, mas é um jogador muito bom, vai entrosar com o elenco do City, é natural, é necessário tempo para isso acontecer, mas é um jogador com muita qualidade. Então, existem muitos elementos para fazer com que esse City volte a ser o que já foi um dia nas mãos do Guardiola, né? É um elenco muito bom e tem grandes jogadores que ainda precisam despertar de novo, ainda precisam voltar a jogar bem. Mas a partir do momento que o Guardiola conseguir fazer esses jogadores voltarem ao seu nível, o City tem tudo para voltar às grandes temporadas que um dia já teve. Mas não para por aí. O próximo jogo do Manchester City já é contra uma grande pedreira contra o Arsenal. Vai enfrentar o Arsenal fora de casa. Jogo muito difícil. E é uma resposta para dar ao torcedor se vai de fato manter essa consistência, né, esse nível que apresentou contra o Manchester United. Tudo bem que são times totalmente diferentes, em fases totalmente diferentes, mas é a postura, né? É a postura que a gente fala, como é uma postura. O Manchester City apresentou hoje uma postura diferente de como mostrou contra o Tottenham, por exemplo, que é um time considerado do Big Six. Então é mudança de postura dos jogadores, né, do Guardiola também na formação, na escalação do time. Então vai ser uma resposta que nós vamos ver na próxima rodada, se o time de fato aprendeu tudo com o que veio passando desde a última temporada e também com essas últimas derrotas nesse atual campeonato. E agora, só para destacar rapidamente o lado do United, né? Todo mundo ali que viu a partida, né? Realmente percebeu que o Manchester, ele não só vive essa má fase já há muito tempo, mas o Manchester não consegue virar a chave de fazer o Ruben Amorim, né? Essa culpa eu realmente tenho que destacar que é do treinador, porque apesar de jogadores que não são tão bons ou que não vêm desempenhando tão bem, mas chegaram novos reforços, esses novos reforços não estão conseguindo se destacar, mas eu acredito que muito parte dessa culpa, né, até o presente momento aí da campanha do Manchester, nesses 4 jogos, e principalmente nesse derby, o Manchester não consegue criar. Ele tem uma dificuldade muito grande de conseguir ter uma chance clara de gol, de colocar, às vezes, o seu atacante, o seu ponto em uma situação considerável, de uma chance muito maior de poder finalizar, de poder ter uma clareza, para a gente poder ver, né, o poder de chute, de passe, de visão de jogador. O time parece muito perdido ao longo da partida. Você pode reparar que o time do Ruben Amorim, ele não consegue ter um conceito, uma filosofia, um estilo. Não precisa ser nada revolucionário, mas minimamente que você vê que o time consegue competir, consegue agredir o adversário. E aí pegou o Manchester City, que conseguiu dominar a partida. Raras os momentos que você viu ali o Manchester tentando, obviamente, chegar na área, e chegou, sim, mas eram cruzamentos, eram tentativas, assim, patéticas do Manchester de conseguir criar uma chance clara de gol, e no fim das contas não deu outra. Passou uma grande vergonha no Etihad, essa é a verdade, e o Ruben Amorim é muito contestado, o trabalho dele é péssimo, e não tem o que falar. Mas o Ruben Amorim daqui a um tempo ele pode virar uma chave. Pode, lógico, essa possibilidade ela existe. E pode ser que ele, né, realmente cale em todos os críticos, que a gente esteja realmente duvidando de um cara que pode virar uma chave no Manchester que ninguém conseguiu até agora. Mas eu acho um cenário muito improvável. Os números e tudo aquilo que ele vem mostrando no clube provam o contrário até então. Então acredito que e ele mesmo na coletiva no fim do jogo, ele foi questionado sobre isso, sobre a filosofia, o estilo de trabalho dele, e ele deixou muito claro que a filosofia dele, ele acredita que ele não vai mudar, mas se eles quiserem mudar, que eles mudem o homem. Obviamente querendo dizer com isso, se a diretoria, os torcedores, né, como um todo, não estiverem satisfeitos em apoiar essa filosofia que ele mesmo acredita veementemente, não adianta, ele vai manter, e agora se ficar algo insustentável, que para mim, já pelaquela derrota pelo um time da 4ª divisão, já bastava, já era o passe livre para poder demitir o Ruben Amorim.
mas não foi feito. Estão sustentando, muito parecido com o que fizeram com o Ten Hag. Foram mantendo, só que o Manchester vai se dando mal porque não consegue vaga em competições europeias. Quando consegue, vai ali, fica beliscando uma Europa League da vida, e aí não disputa, e longe disso de disputar uma Premier League, uma Champions League, enfim. A situação do Manchester vai despencando, e até mesmo reforços que poderiam chegar no Manchester para ajudar o time se estruturar cada vez melhor. Isso também vai sendo dificultado porque muitos jogadores às vezes optam por não jogar no Manchester por saber que o time está vivendo uma fase. Isso, querendo ou não, espanta alguns jogadores. Então, o problema é muito além só da questão do gramado, mas vejo que o Rubem Amorim tem boa parte de culpa nesse contexto todo. E ele agora cabe à diretoria decidir se vai manter, se vai realmente sustentar o Rubem Amorim mais um pouco, ou se a temporada toda. Só sei que ele ainda não conseguiu demonstrar nada de positivo no Manchester United. E continuando, eu até concordo muito com o que o Plat falou, né? O Manchester tá com esse problemão aí pra resolver. Se for pra mudar de técnico, tem que mudar agora. Ficar adiando para quanto mais longe estiver na temporada, pior vai ser. Então, se é pra parar o trabalho, que pare agora. Se não, continue com ele até o fim e banque o treinador. Só que a diretoria do United é omissa, né, nessa parte. Então a gente não sabe o que eles vão tomar de decisão. Tá aparecendo um clima de final de trabalho entre jogadores, treinador. Eu acho que ninguém vai assumir isso, mas o Bruno Fernandes deu uma declaração hoje do jogo que ele falou assim: a gente tem que parar de pensar no passado e viver o passado. A gente tem que fazer daqui pra frente. E eu concordo, o Manchester é um clube cheio de glórias, mas está vivendo de passado. E tem que melhorar no pensamento, na mudança de pensamento do elenco, da diretoria, de todo mundo. E quem quiser continuar, que fique, e quem não quiser, pode ir embora. É reformulação geral que tem que ter no Manchester United. De, sei lá, de membros de diretoria, de dono de clube e tantas outras coisas. Porque você vê tantos jogadores que saem do Manchester United e se destacam em outros clubes. Então, alguma coisa de errado tem lá. E já é vários treinadores passando por ali e ninguém consegue dar jeito. Então, o Manchester tem que tomar cuidado na hora de escolher construir sua parte administrativa, diretoria, centro de treinamento e tantas outras coisas, né? E pensar grande, voltar a pensar grande, mas construir isso, né? Não ficar vivendo do passado. Para mim, o Rubem Amorim já deveria ter sido demitido. Eu concordo com vocês, acho que já deu a hora, já era para ele ter sido mandado embora, pelo menos depois da eliminação para o time da quarta divisão ali na Copa da Inglaterra. Até porque ele teve a temporada passada, teve uma pré-temporada nessa temporada 2026, 2025, 2026, e ele não conseguiu implementar ideia de jogo nenhum. Acho que o clima no vestiário do United acho que para mim é o que mais atrapalha esse time. A grande missão de um treinador no comando desse United em caos é blindar os jogadores dessa pressão externa. Acho que para mim essa é a principal missão do treinador, conseguir blindar os jogadores da pressão que é jogar no United. E o Rubem Amorim não consegue fazer isso. Ao que parece, vendo nas transmissões, com aquilo que a gente tem acesso, né, como os jogadores se portam em campo, na entrada dos jogos, é um clima de velório, jogadores cabisbaixos. O próprio Rubem Amorim transmite essa aura de fracasso e acho que dessa forma não tem como um trabalho se sustentar. Tanto que vários outros jogadores que saem do United conseguem se destacar em outro time, e é só no United o problema. Realmente, parece que os jogadores não conseguem lidar com a pressão de ter que tirar o United desse limbo que o clube vive há tantos anos. E acho que isso se passa muito pelo técnico. O técnico tem que fazer esse trabalho de blindar os jogadores, de fazer os jogadores ignorarem essa pressão externa e conseguirem jogar. E o Rubem Amorim não conseguiu fazer isso até agora. O problema é que já passaram alguns técnicos aí, né?
entre campeões, novatos, mas o problema vai ser mais, acho que o problema do Manchester United é mais embaixo do que a comissão técnica. Acho que o problema é mais do que a gente consegue visualizar ali. Mas enfim, o próximo desafio o próximo desafio do Manchester United é contra o Chelsea no Old Trafford, mas o Chelsea que segue embalado aí, como a gente falou, a última derrota foi para o Flamengo no Super Mundial. Mais uma pedreira grande aí para o Ruben Amorim ter que enfrentar. Bom, já para a gente dar uma passadinha, então, no que vai acontecer na Champions League, passo a bola para vocês também, mas vou falar de alguns jogos já que estão aqui na minha mente, na minha memória. Manchester City vai enfrentar o Napoli, é um jogo que marca ali a volta do De Bruyne para sua casa, né? O time onde ele se torna a lenda de um clube, mas agora vestindo a camisa de um clube italiano, onde vem fazendo bons jogos, o Napoli vem jogando muito bem o campeonato italiano. Eu acho que vai ser uma pedreira também para o Manchester City, e que eu cravo aí que pode até que perca essa abertura de Champions League. Eu estou preocupado em relação a esse jogo com o Napoli. O Napoli vem jogando um futebol muito, muito organizado, muito competitivo ali no campeonato italiano. Tudo bem que os níveis são diferentes, mas é líder na Série A, atual campeã. E vamos ver. Acho que essa é a abertura que eu falo aí do Manchester City. Vocês têm em mente alguns jogos? Chelsea tem um Bayern de Munique, né? Um jogão. Finalmente volta a Champions, né? Todo mundo aguardando, primeira rodada aí, só grandes jogos. Eu ia destacar o Arsenal, né? Que vai pegar o Atlético Bilbao, um adversário difícil, na casa do Atlético Bilbao, mas o Atlético Bilbao não começou bem o Campeonato Espanhol. Então, é um jogo complicado, mas que o Arsenal tem chances de vencer. E destacar também o Real Madrid, né? O Real Madrid sempre vem forte em Champions League, vai enfrentar o Olympique de Marseille. Então, o Mbappé vai enfrentar um adversário que ele conhece bem, né? Outro jogo também para a gente ficar de olho, né? Que envolve um clube inglês, é Newcastle contra o Barcelona, né? Newcastle que não vem jogando muito bem o campeonato inglês, atualmente na 10ª posição, e vai enfrentar um Barcelona aí que segue embalado. Hoje mesmo venceu no Campeonato Espanhol por 6-0 em cima do Valência. O Barcelona vem forte de novo, né? Mas a gente já fica de olho aí nos clubes ingleses que a gente está acostumado a acompanhar aqui na Premier League. E eu vou destacar mais 3 jogos, então, aproveitando aí. Na quarta-feira, esses jogos vão acontecer no dia 17 de setembro. Tem 3 jogos aí que vão ser realmente muito bons de assistir. A começar pelo Bayern de Munique e Chelsea, né? Acredito que vai ser um dos jogos aí que promete, né? São 2 elencos. Será a lei do ex? Nicolas Jackson tá lá no Bayern agora. Pegou a 11, sei não, hein? Pode ser que ele broque, hein? Torcedor do Chelsea que não gosta do Nicolas Jackson, aí tá com medo, hein? A gente conhece alguém aí que não é muito fã do Nicolas Jackson. Mas vai ser um jogo interessante, né? O Bayern tem um baita time lá, então esse jogo aqui promete. Liverpool e Atlético de Madrid, acho que todo mundo concorda também. É um jogo, né, que promete muito, apesar que, né, o Liverpool tem um elenco muito melhor que o Atlético de Madrid, mas o Atlético de Madrid é aquele time sempre encardido, chato, né? Um time que é difícil ganhar, né? Por esse jogo vai ser na casa do Liverpool. E PSG e Atalanta, né? Um jogo mais low profile, vamos dizer assim. Mas PSG, vamos ver, né? Com essa nova cara aí, se o PSG, que atual campeão, vai defender o título, né? Então vamos ver se a Atalanta também vai conseguir cometer um crime nesse jogo aí e surpreender. Em relação ao Bayern de Munique e Chelsea, eu acho que o Nicolas Jackson é o menor dos problemas, né? Tem que enfrentar Harry Kane, Luiz Dias, é um time encardido, velho.
O Bayern de Munique é um time embaçado também. É capaz do Nicolas Jackson nem entrar, coitado. É um jogo de aura, né? Porque você pega o Bayern de Munique, o gigante da Alemanha, campeão, um baita time, mas vai enfrentar o Chelsea, que é campeão de Conference League e o Super Mundial. Então, assim, tem que respeitar, né? Tem que respeitar o Chelsea, né? Não vejo... Assim, é difícil apontar, né? Porque você vê o elenco, assim, lógico que eu, assim, analisando, né? Pra não ficar em cima do muro, eu acho que o Bayern tem muito mais time, né? Mas também pode ter alguém que acha que o Chelsea tem jogadores individuais que são mais, sei lá, implacáveis, não sei. Mas é que esse Bayern é com essa nova cara, né? O próprio Luiz Dias, como vocês citaram, é um jogador aí que eu acho que esse daí vem jogando bem, né? Então acho que na Champions esse jogo aí é aquele que todo mundo vai querer mostrar serviço, né? Ah, com certeza. E a gente falando de Champions também, pra gente concluir, eu gosto muito desse formato, hein? Vou falar pra vocês. É um formato aí que a gente perde tudo aquele brilho que era a fase de grupos, né? Tem gente que não gosta, tem gente que falar que era alguns jogos maçantes, né? Mas essa fase de liga, né? Essa primeira fase ali, eu acho muito interessante nessa somatória de pontos. Vai ter jogos importantes, a gente já tem jogos que estão se tornando muito repetitivos também, vamos ser sinceros. Real Madrid e Manchester City aí, não sei quantos anos seguidos os times se enfrentam aí nos sorteios, nos mata-matas. Mas eu gosto, cara, eu tô animado, viu, pra essa temporada, pra Champions League. Vamos ficar de olho aí, porque acho que ótimas histórias vão ser escritas, principalmente nessa fase de liga. Eu concordo com você, Matheus, porque isso é um ponto bacana de destacar, né? Porque como houve essa mudança, né? Teve muita gente que não curtiu, é normal, você vai ter muito dos dois lados, né? Mas eu mesmo, assim, falando, quando analisei que ia haver essa mudança, eu achei que eu não ia gostar, eu achei que ia ficar uma coisa muito estranha. Acho que muito por você estar acostumado já do formato do jeito que era há tantos anos aí, sempre foi o formato original, né? Mas não achava ruim o formato antigo, obviamente, mas esse formato me surpreendeu. A gente acaba tendo até mais jogos interessantes, não fica, sabe, você só vai ver um jogo muito bom, né? Lógico que tinha alguns, né, na fase de grupo, né, como era antigamente, mas tinha muitos outros jogos que a gente queria ver, a gente acabava só vendo e torcendo para acontecer na fase eliminatória, né? Então, nessa fase de liga, você já encontra essas boas partidas, e eu acho que ficou um formato bem bacana. Eu também aprovei. E acho que tem tudo para dar certo, né? No fim das contas, acho que tem muita gente que ainda não se acostumou, vai também entrando nesse lado mais de se acostumar com esse novo padrão, né? Que a UEFA deixou, né? Como dizem os jovens aí, né? Esse formato pegou. Pegou e eu acho que não tem chance de mudar, não. E deixa um campeonato muito mais dinâmico, muito mais disputado, mais chances de classificação para mais gente. Tem esse pré-oitavas de final que também é muito bom nesse formato aí. Já força os times a irem bem nessa primeira fase para não ter que disputar esse mata-mata, né? Então, eu gostei muito. Eu acho que esse formato aí só veio para ficar mesmo. Bom, mas é isso. Então, meio de semana, temos a volta da Champions League, a maior competição da Europa, e estaremos aqui acompanhando. Se você ainda não segue as nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok, a gente sempre costuma fazer os pós-jogos, principalmente nesses clássicos que nós teremos na Champions League, nós iremos trazer o nosso ponto de vista, as principais informações. Então siga a gente lá, @virada-de-jogo-PDC. Será um prazer acompanhar futebol ao lado de vocês. É isso, pessoal. Agradeço muito ao elenco aqui, a escalação que está com desfalque do André, é verdade, mas estamos juntos, conta com a gente. Agradeço muito você também por ter nos ouvido até este momento. Um forte abraço. Deixe seu comentário aí, eu quero ouvir o que vocês acham também desse novo formato da Champions League e quem você acha que vai surpreender nessa fase de liga. É isso, pessoal. Um forte abraço, até a próxima. Falou!